E boa noite a todos. Dá para ouvir bem? Tá. Bom, nós vamos estudar nessa noite o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, a fé que transporta as montanhas. Para a gente iniciar o estudo, eu vou ler a parte do ensinamento de Jesus, tá? Então diz assim, o título é Poder da Fé. E depois que veio para onde estava a gente, chegou ele a um homem que se pôs de joelho e lhe dizia: Senhor, tem compaixão de meu filho que é lunático e padece muito, porque muitas vezes cai no fogo e muitas na água. E tenho-o apresentado a teus discípulos e eles não o puderam curar. E respondendo Jesus disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando hei de estar convosco? Até quando vos eis de sofrer? Trazei-me-o cá. E Jesus o abençoou, e saiu dele o demônio. E depois daquela hora ficou o moço curado. Então lhe disseram: Por que não pudemos nós lançá-lo fora? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa pouca fé. Porque na verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Obviamente que Jesus, nessa passagem, ele não está falando de um monte de terra. Ele usou uma hipérbole para que ficasse bastante evidente, né, por ser grão de mostarda, mas ele está falando de um monte que tem relação não com a matéria, mas com o espírito. Ele está falando do que nós temos que vencer enquanto nossa moral, que está relacionada com as questões espirituais nossas. Mais alto. Mais alto? Melhorou? E ele está exatamente nos orientando no que seria, então, a gente transpor essas montanhas, transpor esses montes. Se está relacionado com a nossa moral, tem a ver com os nossos medos, com as nossas angústias, com o nosso orgulho, com a nossa presunção. Tem a ver com o nosso egoísmo, tem a ver com o nosso preconceito. Essas montanhas é que Jesus estava se referindo aos apóstolos, que faltava para eles no sentido de poder curar e até fazer o impossível. Porque Jesus sempre deixou claro que a gente podia fazer o que ele fazia e muito mais. Ele sempre se colocou assim aos seus apóstolos e a nós também, como irmãos de caminhada. Mas para entender essa questão da fé, a gente precisa primeiro entender o que é fé. Então, assim, eu não vou usar o que o dicionário descreve sobre a fé. Eu vou falar sobre a fé do Evangelho. E a fé do Evangelho, às vezes a gente sempre relaciona a fé com alguma coisa que a gente crê. A minha crença, aquilo que eu acredito. Então eu tenho fé naquilo que eu acredito. E os Espíritos vêm dizer justamente para nós que fé não é crer. Que fé é certeza, que é diferente de crer. E aí a gente fica pensando o que então seria, né? O que seria essa certeza? Onde estaria essa certeza? Né? Já que não é só crer, é ter a certeza de. Obviamente que o Espiritismo vem nos auxiliar para esse entendimento maior, porque às vezes nos foge alguns sentidos, justamente por causa das nossas condições espirituais. Ainda nós somos espíritos em aprendizagem, espíritos ainda que precisam amadurecer do ponto de vista espiritual, mas nós estamos aqui para isso. E às vezes esses momentos de reflexão e de experiências reencarnatórias é que fazem absoluta diferença na nossa vida. Então, o que o Espiritismo vem nos falar? Eu vou usar o que esse capítulo que a gente está estudando hoje, que é o Poder da Fé, nos fala. E ele fala da condição inabalável da fé. O que seria ter essa condição, ou ter essa certeza? Primeiro que os Espíritos dizem que a fé não é alguma coisa que é imposta ou prescrita. Eu não posso dizer, você tem que ter fé, ou então prescrever, olha, tem um pouquinho de fé nesse momento difícil que você está passando.
porque a gente não prescreve isso. Não prescreve porque a fé e a certeza da fé que você desenvolve, ela está ligada a um processo, ou seja, a um aprendizado. Eu preciso de experiências que vão fazendo com que eu vou fortalecendo em mim como espírito em evolução, como espírito de observação e como as experiências reencarnatórias, as experiências que eu passo na vida e que não são poucas, e a gente vai falar disso sobre hoje, para que eu vá fortalecendo ou entendendo esse processo de fé. Então, não é uma coisa que eu posso prescrever para ninguém. Uma outra coisa que ele fala é a confiança. A fé inabalável, ela tem a questão da confiança como absoluta. Eu tenho a certeza, mas essa certeza não é baseada no nada ou no simples achar. Ela está baseada justamente no desenvolvimento, nas leis divinas, nas questões das quais eu aprendo enquanto ser espiritual que eu sou. Outra coisa que eles falam nesse capítulo, que tem a ver com a fé inabalável, é sobre a calma. Toda a fé que a gente tem inabalável, ela tem calma. Ou seja, eu sei esperar. Porque nada no universo acontece de hoje para amanhã, principalmente o nosso processo evolutivo. Então, eu não posso acordar dizendo que eu já evoluí, né? Ou seja, nós precisamos confiar de que isso vai acontecendo e nós vamos amadurecendo com o tempo. E a gente amadurece através das vicissitudes da vida. E todos nós, sem exceção, porque é lei natural, passamos por isso. Outra coisa que ele fala nesse capítulo, nessa passagem, ele diz assim, que a fé ela é inata. Ou seja, nós temos a sementinha já em nós. Ela está inata e ela tem que se desenvolver. Ou seja, ela está em estado latente. E com o tempo, com as nossas experiências e com a nossa vivência, ela se desenvolve. É lei. Todos nós vamos alcançar um dia essa fé inabalável, porque o conhecimento vai vindo, assim como a gente olha, às vezes, espíritos mais evoluídos e fala, nossa, como é que ele conquistou isso? Nossa, como é que ele tem tanta fé? Porque ele teve um processo que a gente não acompanhou, que muitas das vezes a gente não acompanha, mas que em determinado momento, e isso pode acontecer com a gente ainda nessa encarnação, a gente ser despertado para essas questões. E as coisas parecem fazer sentido, porque a gente não começou a nossa construção de fé hoje. Nós não reencarnamos a primeira vez essa vida. Então a gente já traz uma camada de sentimentos, de experiências que nos levam a gente a solidificar os nossos conhecimentos. Outra coisa que é importante que ele fala aqui é sobre a fé cega e a fé raciocinada. A fé raciocinada, ela se apoia em bases do conhecimento, da razão e do discernimento. Já a fé cega, ela está exatamente contrária a esse patamar onde a gente constrói isso. Os espíritos nos indicam que nós devemos percorrer a fé raciocinada, que é ela que vai nos conduzir à nossa felicidade, ao nosso progresso espiritual. Mas é difícil da gente, às vezes, entender a relação entre a fé cega e a fé raciocinada. Então, eu trouxe uma historinha aqui que se passou com o Chico, que eu acho que sempre, as histórias do Chico sempre nos elucidam pela sua grandeza, na simplicidade que ela é. Então, chegou uma senhora para ele e perguntou, Chico, eu tenho muita dificuldade de entender a diferença entre fé raciocinada e fé cega. Você pode me ajudar? E o Chico, bondade pura, disse, pois não. Então ele falou, então é o seguinte, você está diante de uma fera, né, de um leão muito bravo, muito forte, e ele está com muita fome. E você é o alimento dele. Nesse momento a mulher falou, ai, Chico, então já entendi.
pode trazer esse leão, porque eu vou abrir a boca dele e vou pôr a minha cabeça na boca desse leão. Virou o Chico para ela e falou: acho melhor você não fazer isso. Por quê? Porque Deus não derroga as suas leis. Ele não atende os nossos caprichos de fé que ainda é cega diante da vida. Ou seja, Deus, por não derrogar as suas leis, eu preciso conhecer. Eu não posso ter uma fé de uma coisa que eu mal entendo ou que eu mal compreendo como se dá. Se eu não compreendo a vida, se eu não compreendo a minha existência, a finalidade da minha existência, de que fé que eu estou falando? Porque nós não estamos sozinhos neste mundo e nós não estamos despreparados do ponto de vista espiritual, porque nós somos seres criados por Deus e nós temos uma bagagem a ser desenvolvida muito grande. E nós estamos num planeta e numa situação espiritual que a gente ainda não desenvolveu ela, mas nós estamos a caminho de. E isso pode acontecer, e a gente vê a história espiritual, que a gente lê nos livros, no Evangelho e até na Bíblia, como isso se deu, na maior parte das vezes, com pessoas que de uma hora para outra representaram a fé raciocinada, que muitas vezes do ponto de vista nosso, você pode até pensar, nossa, né? Ela é corajosa, né? Mas a fé precisa de coragem mesmo, mas ela é uma coragem baseada no raciocínio, na razão, no discernimento e no entendimento, porque senão a gente vai se frustrar. A gente vai cair às vezes no fanatismo da fé, acreditando que qualquer coisa, não, Deus vai prover, vai fazer, e a gente não meditar sobre as consequências dos nossos atos, sobre o mundo onde a gente está. São questões importantes para que fortaleçam em nós a fé. Eu vou usar o exemplo da Joana de Cusa, para quem já conhece a história dela, para quem não conhece, vão buscar. O Boa Nova tem, é o capítulo 15, que conta a história de Joana de Cusa, mas na internet tem vários casos. Por que eu vou me debruçar sobre a Joana? Porque a Joana viveu como nós num planeta de prova e expiação. E a história da Joana não é uma história diferente da nossa. Se passa em outra época, na época de Jesus, obviamente, né, com as suas especificidades daquela época, mas Joana de Cusa fez um bom casamento, segundo a visão material. Ou seja, ela casa com um alto funcionário do Império Romano, que servia a Herodes. E para isso, nesse casamento, ela não tinha problema nenhum, nem financeiro, de poder. Aliás, ela tinha muitas regalias, justamente porque eles estavam muito próximos do poder. Mas acontece que para Joana aquilo não dizia tudo. Joana tinha um vazio interior e ela vai em busca disso. E ela conhece os ensinamentos de Jesus. E ela começa a frequentar os ambientes onde Jesus estava, recolhendo as informações, e aquilo vai mudando a alma dela, vai preenchendo a alma dela, e teve um momento que ela entra em conflito, porque ela está casada, né, com um alto funcionário que, além de eles serem judeus, eles serviam ao Império Romano, e aí é meia calabresa, meia mussarela, eles serviam aos dois conhecimentos, né? E aquilo para ela não fazia mais sentido. Ela tenta conversar com o marido sobre a presença espiritual de Jesus, sobre os conhecimentos, mas ele relega, ele não aceita e simplesmente ela, como mulher daquela época, ela se cala, mas ela vai falar com Jesus. Ela vai pedir para Jesus ter uma orientação. E Jesus diz para ela: volte para sua casa, porque a intenção dela não era voltar. Mas vá lá, construa sua família com seu marido, dê o seu melhor. Se você acredita no que eu falo, é a hora de você praticar. Porque a fé, ela é ativa. Ela não é a fé que eu falo, ai, Deus vai me ajudar e eu ficar esperando as coisas acontecer. Eu preciso efetivamente me prestar
a fazer aquilo que eu acredito. E aí a Joana volta para casa, ela tem 2 filhos com este homem, ela constrói, mas obviamente que ela era uma mulher de muita coragem. E toda vez que ela podia, ela se despia, né, da nobreza em que ela vivia, se vestia de uma maneira muito simples e ia atrás das pregações do Mestre, de Jesus. Ela fez isso muitas vezes, ela não só fez isso, como ela ajudou muita gente, como ela também ajudou financeiramente, porque ela era uma mulher de posses. O tempo passou, Herodes morre, obviamente que seu marido perde o cargo, e eles começam a entrar num processo de perda financeira, de dívidas, ele fica muito doente e ele vem a falecer. Obviamente, para uma mulher que perde o marido naquela época era bastante complicado, mesmo assim ela não se sente de forma alguma amedrontada com essa situação e ela vai em busca de trabalho. E ela diz, bom, se Jesus, que era Jesus, tinha uma profissão e trabalhava para se manter, por que eu não posso fazer? E mesmo diante das dívidas, da dificuldade, ela vai em busca desse trabalho e de sustentar os seus filhos, e é isso que ela faz. Joana, na sua trajetória espiritual, e a gente vai ver isso na Bíblia e em vários livros espíritas também, ela vai participar muito da vida de Jesus. Ela vai estar junto de Maria na crucificação, no Calvário. Ela vai estar na época que Jesus se apresenta aos espíritos, na ressurreição. Ela também vê Jesus. Então, a Joana, ela vai construindo, ela vai solidificando a fé dela, nas curas que ela vê, na diferença que ela tinha, da fé que ela tinha dentro dela e de vencer as dificuldades. Ela vai construindo. E o ápice final do exemplo da Joana de fé raciocinada, de fé construída, é a sua morte. Já a época em que Nero era o imperador, ele tinha um pouco de birra com os cristãos, então ele mandava matar e pondo na fogueira. Não era uma maneira muito carinhosa de acolhimento dos cristãos, ao contrário. E nesse momento Joana é presa juntamente com seu filho e ela vai para a fogueira. E quando ela está lá para ser morta, o filho entra em desespero e ele pede, mãe, renuncia a Jesus, renega-o. Porque se ela fizesse isso, o Nero dava o perdão para esse tipo de atitude, que era como adorar a ele e não adorar, né, a Jesus ou quem fosse. Então, nesse momento, ela diz o seguinte, e aí se a gente encontra nesse livro Boa Nova, nesse capítulo 15, e quem nos traz essa experiência vivida, aliás, esse livro é uma pesquisa do mundo espiritual, então, gente, eu já trouxe ele aqui, vale a pena ler. O Humberto de Campos teve autorização de fazer uma pesquisa no mundo espiritual, das experiências, toda a parte evangélica, toda a parte, o testemunho de Tomé, tem várias passagens aqui que são vistas do ponto de vista da experiência mesmo vivida, traz isso. Então ela diz assim, cala-te, filho, Jesus era puro e não desdenhou o sacrifício. Saibamos sofrer na hora dolorosa, porque acima de todas as felicidades transitórias do mundo, é preciso ser fiel a Deus. E naquele mesmo momento, se junta um dos soldados ali e pergunta para ela, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela responde, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E aí, nesse instante, sentiu-se que a mão consoladora do Mestre lhe tocava suavemente os ombros e lhe escutou a voz carinhosa e inesquecível. Joana, tem bom ânimo. Eu aqui estou. E ela segue com Jesus na espiritualidade, num momento em que, né, a fogueira se intensificava e a morte era certa. É importante da gente falar sobre a Joana, é porque a vida dela é muito parecida com a nossa.
Quem de nós já não fez um casamento difícil, que teve que negociar muitas coisas, que teve que abrir mão de muitas coisas? Quem de nós não teve problemas financeiros, dificuldades? Quem de nós ainda não perdeu uma pessoa amada que tinha tudo para nos ajudar no nosso processo reencarnatório? A vida da Joana não é uma vida diferente, mas a diferença da Joana era justamente porque ela tinha a fé inabalável. Ela tinha noção da imortalidade da alma, como ela fala para o filho, o que é a gente morrer diante da vida espiritual, diante de ser fiel a Deus. E ela não era uma fé cega, era uma fé construída. E aquilo que eu falei, às vezes a gente não vê a construção. Claro que Joana não construiu só naquele momento, mas aquele momento perto de Jesus solidificou aquilo que o seu coração já buscava. E todos nós, assim como Paulo de Tarso, grandes espíritos, também foram tocados em momentos delicados e puderam estabelecer a fé. Então, a fé ela não é algo que eu tenho, ou que eu desenvolvo, ou que eu venho buscar, seja aqui ou em qualquer lugar religioso, para que ela me proteja do mal. Ao contrário, a fé ela é importante para que quando o mal acontecer, eu tenha forças para enfrentar. Tem coisas na vida que nós não mudamos, que nós efetivamente vamos passar. Mas quando a gente tem a fé de que nós não estamos sozinhos, nós não fomos largados nessa vida à toa e estamos aqui brincando de ser humano. Nós estamos aqui como seres espirituais, que programamos uma reencarnação, que fizemos uma série cumprimos uma série de questões para estarmos aqui. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos espíritos que ainda temos muito que aprender. Então, a fé, ela não é que ela vai impedir que as coisas aconteçam, ao contrário, ela vai me fortalecer, assim como fortaleceu a Joana, na vida em que ela escolheu. Porque ela escolhe ficar com o marido, ela escolhe conviver com o Império Romano. Ela podia ter ido ficar lá com Jesus, ia ser uma paz de espírito, até o momento. Porque todos nós, na nossa vida, temos os nossos momentos difíceis, fazem parte da nossa vida, porque é através das vezes, ou a maior parte das vezes, através da dor, não necessariamente, porque a gente pode mudar pelo amor, mas é a dor que nos traz a dimensão, às vezes, do caminho que é certo que a gente deve seguir. Então, tenhamos fé de que a nossa vida pode ser melhor do que é, trazermos a felicidade mesmo diante das dificuldades e vamos aprender a melhorar, a entender isso, entender qual é o nosso papel aqui na Terra, qual é o nosso papel na nossa família, na nossa sociedade, enquanto seres espirituais que nós somos. Então, boa noite, aproveitem a assistência,